coletivo ruim, ele não é salvo por individualidade, ele quebra a individualidade. Outra coisa que eu adoro falar, né? Duelo forte, elo fraco e tal, né? Essa você conhece, né? Fala pra escutar. Essa é boa, essa é boa. Então, Fala pra eu aprender. Essa é maneira, outra marca psicologicamente, o futebol é um esporte de elo fraco, né? Não importa o quão melhor é o seu melhor jogador, sim o quão bom é o seu pior jogador. Né? É diferente do basquete, que o cara vai lá, um Michael Jordan da vida, é um esporte de elo forte, que o melhor jogador vai decidir o jogo. Ele vai fazer 50 pontos e vai ser muito difícil o adversário conseguir. Sim, mas puxando esse gancho, até o basquete tá cada vez mais físico e você depende Com certeza. de toda a rotação. Por mais que você tenha os diferenciais. Mas você vai ter diferenciais. Por exemplo, você pega a temporada retrasada ou passada do Jokic, que ele fazia 35 pontos por jogo, foi campeão. Sim. Né? E é muito mais fácil decidir. No futebol, não. No futebol, você vai lá, pode fazer 2 gols, a defesa falhar 3 vezes, você vai levar 3. Ponto. Você queria falar alguma coisa neoquímica? Não, então, o que vocês acham, por exemplo, o Carlo Ancelotti, de fato, não tem a pressão que outros treinadores... Ele vem sem essa pressão tão grande nessas primeiras partidas. Ele obviamente, vem com mais esperança, só mais esperança, e menos eu pressão. também acho. Como é que vocês acham que vai ser esse recebimento ali em São Paulo, ali na Eu Neoquímica? acho que vai ser legal. Que é um estádio que geralmente a torcida apoia muito. Eu joga acho que muito ele pra vai cima. ser aplaudido, que ele vai sim. ser ovacionado. Ele, especificamente ele. Não digo Não a necessariamente seleção. aham. Né? Não o time e tal. Se fizer uma boa partida, naturalmente que vão aplaudir e tudo mais. Mas a gente tá vendo momentos, por exemplo, aqui em Curitiba no jogo, a gente trabalhando nesse jogo, né, 20 anos. O Matheus também tava lá. Cara, a seleção foi vaiada. E foi vaiada vencendo. E numa cidade em que pouquíssimo o Brasil joga, né? Vem de 20 em 20 anos, nem isso. Em Belém adiantou aconteceu a mesma coisa, não aconteceu? Apoiar, acho que De ser aconteceu, sim. vaiado? E se aconteceu, foi justo. Sim. E tava no estádio, contra o Equador foi justo. Né? O Brasil jogou mal. E assim, lógico, eu nunca gosto de vaia ao longo do jogo, acho que atrapalha o time. Claro que atrapalha. Nunca ajuda. Mas, cara, o torcedor tá expressando algo ruim e que tá vendo algo ruim. De fato, era algo ruim. Tava mal mesmo o Brasil naquela partida e nesses jogos assim. Acho que é uma situação que me preocupa até com o Vini, né? Porque se esperava muito já pro jogo do Equador, e era uma esperança pra mim errada, mas tudo bem. De que o achar Vini que o já Ancelotti ia modificar a vida do ia Vini. chegar o Ancelotti e magicamente o Vini ia virar outro jogador. Não é assim que as coisas funcionam. É um processo, é algo que leva tempo e que talvez não aconteça também. Mas mesmo assim, ele foi o principal jogador da Não, seleção ainda brasileira assim, na fase ofensiva. ainda né? assim, mas cara, a reação ainda foi de Vinícius, nem com o Ancelotti deu certo, não tem nenhum mas protagonismo, isso é não vai ter loucura. jeito. Gente, tem que ter calma. Calma. Exato, é um processo. Primeiro é uma situação jogo, depois de complicada. 3 sessões de treino. Isso é o pior. Claro. Né? Agora, Não também tem não tempo sei pra se treinar, vai dar cara. pra esperar um Vini mais atuante, mais protagonista, que acerte mais contra o Paraguai também. E talvez o Ancelotti não tenha tempo até a próxima Copa de transformar o Vini da seleção brasileira no Vinícius Júnior, melhor do mundo pelo Real Madrid. Mas talvez pra 2030 ele consiga. Cara, Agora, é pouco tempo. Eu é acho difícil de que falar. até a Copa, daí você já tem um tempo, né? Porque eu acho que é uma questão. A questão do Vini também é muito do mental dele. né? Mas são 8 jogos só, né? Então. São 8 jogos só, Você né? tem um tempo, Você mas tem um são pré-copa duas ali que tem um pouquinho datas mais de FIFA tempo, né? e o pré-copa que é nos amistosos e aí treinamento. Né? Então, Mas eu acho que a questão do Vini também é muito dele se entender ali como jogador da seleção brasileira, como o diferencial que ele é, né? Dele não encarar tanto como pressão e mais como aquela responsabilidade boa, né? Que o próprio Ancelotti acho que consegue transmitir isso pra ele, né? Como fez no Real Mas Madrid. foram poucos ao longo da história que conseguiram lidar bem com essa pressão na seleção brasileira. Ronaldinho não conseguiu, Ronaldinho Gaúcho. pois é. Agora o Ronaldo Fenômeno Não fala do rei. botou nas costas ali, junto com o Rivaldo em 2002 principalmente. 98 já tinha jogado muito. Né? O Romário, próprio Romário, que veio toda aquela expectativa dele para 94, né? Todo mundo pedia o Romário, ele não era convocado, ele tinha briga com todo mundo. Sim. Quando ele é convocado, ele dá entrevista falando que agora o Parreira e o Zagallo podiam dividir a pressão com alguém que aguentava. Né? E ele aguentou e foi lá e foi campeão do mundo. Só que não é fácil também. Não é fácil jogar tudo isso nas costas do Vini, ou do Rafinha, ou de quem quer que seja, do próprio Neymar. Que é o que eu sempre falei, que pra mim é um cara que pode tirar a pressão e aguenta muito melhor do que todos os outros. Porque o Neymar tá cagando pra todo mundo. Né? O Neymar tá cagando pra galera. Se existe algum ponto positivo nisso, é esse. Não, ele aguenta a pressão, ele aguenta a pressão. Ele vai aguentar a pressão. Isso aqui é aquela coisa que a gente fala, precisa estar bem fisicamente. Enfim.